nome é Eduardo Matarazzo Suplicy, fiz 79 anos em 21 de junho último. Atualmente eu sou vereador no município de São Paulo, fui o vereador mais votado em 2016, com 301.446 votos, o recorde de votação para um vereador, tanto em São Paulo quanto no Brasil. Eu, de 1966, prestei o concurso para ser professor de economia na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e isso me possibilitou fazer o mestrado e depois o doutoramento em economia na Michigan State University, tendo também passado 15 meses na Universidade de Stanford. Voltei ao Brasil, portanto, já com o PhD concluído, dando aulas na Fundação Getúlio Vargas. Fui convidado, então, para escrever artigos de economia, primeiro na Última Hora, depois como editor de Economia da Visão, e depois fui convidado por Cláudio Abramo para redigir artigos de política econômica na Folha de São Paulo. Quando chegou 1976, amigos disseram para mim, olha, achamos que deveria pensar em ser parlamentar, deputado. E em 78 eu fui eleito deputado estadual pelo MDB, então. Em 1980, eu e 5 outros deputados estaduais eleitos pelo MDB fomos convidados para ingressar na fundação do Partido dos Trabalhadores. Em 82 fui deputado federal, em 88 fui eleito vereador e presidente da Câmara Municipal. Em 1990, eleito senador pela primeira vez, primeiro senador eleito pelo PT, novamente em 98 e 2006 eleito, e depois fui secretário de Direitos Humanos do governo Fernando Haddad, e em 2016 fui eleito vereador, onde estou hoje, aqui na cidade de São Paulo. Bem, quando a Folha de São Paulo deu o título Jair Rousseff, e procurando identificar aspectos da forma de agir, do pensamento de Dilma Rousseff com Jair Bolsonaro, eu achei que foi algo muito inadequado, porque a presidenta Dilma Rousseff tem uma história, tem pensamentos, formas de agir completamente diferentes de Jair Bolsonaro, e ainda que ela possa até ter cometido falhas durante o seu governo, de maneira alguma são comparáveis àquelas que Jair Bolsonaro tem cometido. Ainda ontem, quando ele, ao ser perguntado o que ele achava o Queiroz tinha feito depósitos nas contas da primeira-dama, a senhora Michele, ele disse que está com vontade de dar um soco na cara dessa pessoa. A presidenta Dilma nunca ofendeu algum jornalista pelo fato de ter feito uma pergunta que pudesse ser difícil para ela responder. Eu avalio que o presidente Jair Bolsonaro tem que ser respeitoso com todos os jornalistas e, inclusive, se a Janete, porventura, um dia fizer perguntas ao presidente Jair Bolsonaro, a minha expectativa é que o chefe da nação brasileira tenha que respeitar a Janete como jornalista e profissional da comunicação. Sim, eu escrevi uma carta para o painel do leitor, exatamente expondo que eu não considerei adequado a Folha de São Paulo ter colocado Jair Rousseff como que querendo comparar erros de ambos as pessoas que ocuparam a presidência da República. Basta assinalar que a
A presidenta Dilma Rousseff, por exemplo, foi presa, detida e torturada durante o regime militar, e o presidente Jair Bolsonaro comete a ofensa de estar elogiando aquelas pessoas, como o coronel Ustra, que foi responsável por torturar pessoas aqui no DOI-CODE. Aliás, ela própria, dialogando com jornalistas em Genebra, já afastada do governo, perguntou se ela havia cometido alguns erros durante o seu governo. Ela disse sim. Avaliei que, em dando subsídios creditícios para os empresários, eles iriam utilizar esses recursos para aumentar o volume de investimentos, fazer a economia crescer e aumentar a oportunidades de empregos na economia. E, entretanto, eles absorveram aqueles créditos subsidiados para aumentarem os seus lucros. O volume de créditos subsidiados, por exemplo, em 2018, 2019, num volume 10 vezes maior, por exemplo, do que se paga de Bolsa Família no Brasil. E, então, se trata de uma transferência de renda para os mais ricos. Felizmente, eu cada vez tenho tido maior entusiasmo em defesa da renda básica de cidadania. Ainda há pouco eu estava conversando com o meu amigo senador Paulo Paim e sugeri a ele, porque também vou fazer o mesmo, no próximo dia 28 de agosto, poderemos comemorar os 30 anos de uma das menstruações mais belas da história da humanidade, quando Martin Luther King Jr. chamou a todos aqueles que lutavam por igualdade de direitos, por liberdade, por democracia, para virem diante do memorial de Abraham Lincoln, ali em Washington, D.C., e comemorar os 100 anos da abolição da escravidão. O documento pela emancipação da abolição foi assinado por Abraham Lincoln, o presidente norte-americano. E, neste dia, Martin Luther King Jr. fez um dos mais belos discursos da história da humanidade, falando coisas tais como: nós não podemos mais aceitar que continuemos com tal tipo de desigualdade para os negros, que não pode se sentar nos mesmos bancos que os brancos, não podem frequentar os mesmos banheiros, hotéis, escolas, faculdades e tudo, não podem votar nos estados do Sul. Nós precisamos logo transformar isso. Se não houver mudanças imediatamente, a América vai viver um novo verão abrasador, mas também não vamos ser culpados de ações erradas. Não vamos tomar do cálice do veneno do ódio, da guerra, da vingança. Vamos sempre confrontar a força física com a força da alma. E aí ele falou do seu sonho, que quer ver um dia os filhos de ex-escravos, os filhos de ex-donos de escravos, juntos na mesa da fraternidade. E ele, no seu livro Caos ou Comunidade, para onde é que nós vamos daqui para frente, ele escreveu que agora estava convencido de que era necessário se prover a cada pessoa uma renda garantida. Foi um dos maiores defensores do direito de todos a uma renda básica de cidadania. O que é o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica. Mas como assim? Até para a Janete Chargista, para o Pelé, para a Xuxa, para o Eduardo Suplicy, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, para o Paulo Guedes, para o Jair Bolsonaro, sim, para todos, só que, obviamente, os que temos mais vamos colaborar
para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E isto será muito melhor do que, por exemplo, a Renda Brasil, que o ministro Paulo Guedes da Economia quer anunciar amanhã. Mais e mais, dezenas de laureados com o Prêmio Nobel de Economia. Eu estou querendo muito que o Paulo Guedes venha a debater comigo sobre isso, porque James Smith, James Tobin, Amartya Sen, Joseph Stiglitz e Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, dezenas de laureados com o Prêmio Nobel de Economia e da Paz defendem a renda básica incondicional universal como uma das formas mais adequadas de estar por favor, rápido. Aqui. Desculpe que estava tocando o telefone. Então, como uma das formas mais eficazes de promover a justiça, tal como o Papa Francisco tanto está conclamando para os chefes de Estado e todos os povos, coloquem em prática aqueles instrumentos de política econômica que possam significar a realização da justiça, para que então possa haver a paz dentro de cada país e entre os países também, a paz lá no Oriente Médio, entre Palestina e Israel, entre a Síria e os outros países que estão lá guerreando, entre a Coreia do Sul e do Norte, ali na Namíbia, no Quênia, na Índia, onde estão se realizando experiências. Aqui no Brasil, a cidade de Maricá está realizando uma experiência formidável. Já 1/4 dos 162 mil habitantes estão recebendo a renda básica de cidadania até o final do ano, metade da população até 2024, todos os habitantes de Maricá estarão recebendo. Qual é um exemplo formidável de se instituir a renda básica de cidadania? Permita que eu lhe conte, Janete. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores percebeu que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, como acontece em muitas vilas de pescadores no Brasil, mas ele observou que ali ainda havia muitas pessoas pobres. Então disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que... Só que aí houve mais um imposto, sou contra, enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois ele se tornou Jay Hammond, o governador eleito pelo estado do Alasca, que havia, tal como nós recentemente no Brasil, descoberto enorme reserva petrolífera na Baía de Prudhoe, no norte do Alasca. E ele então disse, vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele, então, quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. O Alasca tinha 300 mil habitantes, hoje tem 750 mil. E aqueles recursos passaram, então, 25% dos royalties a serem investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive do Banco do Brasil, da Vale do Rio Doce, da Petrobras, do Bradesco, do Itaú, de 200 empresas brasileiras, nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para 66 bilhões de dólares hoje. Vamos supor que a Janete
caricaturista estivesse residindo no Alasca há um ano ou mais. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, você teria escrito aqui, num formulário, uma página só, um application form. Sou Janete, vivo nesta residência. Se eu viajei, tal qual motivo, mas já estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todas. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. 2 pessoas que a conhecem assinam aqui, testemunha, essa declaração é verdadeira, poucas perguntas a mais. Se assim tivesse procedido lá no Alasca, no final de setembro, começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária, se preferiu por cheque enviado à sua residência, você teria recebido lá nos primeiros anos 80, primeiro 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, 3.269 dólares por pessoa, pai, mãe, 3 crianças, mais de 16.300 dólares, pelo direito de todos partilharem da riqueza comum do estado do Alasca. No ano passado, 1.609 dólares por pessoa. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Alasca e Utah são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim desse sistema. Ora, será que o Paulo Guedes não enxerga isso? Ele tem toda a condição de saber. Está na hora de nós chegarmos ao bom senso. Você sabe que o deputado Paulo Teixeira, em 3 de abril de 2019, no ano passado, quando Paulo Guedes foi lá conversar sobre a reforma da Previdência, ele perguntou ao Paulo Guedes, que sabe economia, não é? O que o senhor acha da renda básica de cidadania? Qual o seu plano para erradicar a pobreza? Ele respondeu, curiosamente, outras ideias, como a renda básica que o Suplicy lançou e o Milton Friedman apoia. Então, se nós descarimbarmos e procurarmos o que há de melhor, nós vamos nos surpreender, nós vamos descobrir que poderíamos estar juntos fazendo coisas boas em vez de simplesmente cair nesta briga que não está levando o Brasil para o lugar certo. Eu acabo de saber que o Paulo Guedes vai anunciar amanhã a Renda Brasil, uma forma de imposto de renda negativo que não é a melhor, muito melhor será a renda básica de cidadania. E ele que tanto defende o Milton Friedman e quer aplicar as ideias do Milton Friedman, veja o que o Milton Friedman respondeu para mim quando eu lhe perguntei, ele estava vivo no ano 2000, como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo? Está aqui no meu livro, Renda de Cidadania, a saída é pela porta, página 321 da 7ª edição. Milton Friedman responde, uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo, é simplesmente uma outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo se for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção, o que leva o maior conhecedor da proposta da renda básica, que é o professor Felipe Van Pares, da Universidade Católica de Louvain, fundador da Basic Income Earth Network, a comentar. Esta é uma afirmação muito clara da equivalência formal entre os 2 esquemas, o que sugere que Friedman é a favor tanto de uma proposta como da outra. Então, eu quero muito ter a oportunidade de dialogar com o ministro Paulo Guedes e mostrar a ele
como é que a renda básica de cidadania é muito superior ao imposto de renda negativo, conforme o professor Felipe Van Pares explica em Real Freedom for All, What, if anything, can justify capitalism, onde ele diz que o filósofo John Rawls, sobre uma teoria da justiça, ele explica que nós precisamos colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que possam significar a realização dos princípios de justiça, de igual liberdade, de diferença, de igualdade de oportunidades, igual liberdade segundo o qual cada pessoa precisa ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, tais como as que estão na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, ou no artigo 5º de nossa Constituição, que fala de 78 incisos sobre os direitos da pessoa humana, nós brasileiros e brasileiras, que precisam ser estendidos a todos na sociedade. O princípio da diferença, segundo o qual qualquer diferença socioeconômica, se for para ser justificada, tem que ser em benefício dos que menos têm, e de maneira a prover igualdade de oportunidades para todos, que é o terceiro princípio. E qual é o instrumento que melhor vai significar a realização destes princípios? No livro de Felipe Van Pares, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre, uma economia sã, ele explica que o melhor instrumento para tal finalidade é justamente a instituição da renda básica de cidadania. E você sabe que o Brasil é o primeiro país do mundo a aprovar, pelo consenso de todos os partidos e sancionada pelo presidente Lula, a lei que institui a renda básica de cidadania foi sancionada dia 8 de janeiro de 2004. Só que diz a lei, conforme a proposta do relator, então senador Francelino Pereira, será instituído por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como o faz o Programa Bolsa Família, agora o auxílio emergencial e outras transferências de renda, até que um dia tenhamos, igual para todos, a renda básica de cidadania. Se você quiser que eu explique melhor ainda, posso dizer quais as vantagens principais da renda básica de cidadania. Eliminamos toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinada ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mulher toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer, olha, eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que diz que, quando tem um sistema que diz quem não recebe até tanto tem direito a receber tal complemento, mas se você trabalhar e receber esse tanto, vem o governo e me retira o que estava recebendo naquele programa, essa pessoa talvez desista e entre na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas será que não vai causar a ociosidade? O que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos. Todos nós amamos, as mulheres, os homens, realizar uma série de atividades mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo carinho e amor, nós, pais e mães, quando estamos cuidando de nossas crianças para que bem se desenvolvam, bem se alimentem, quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam do nosso carinho, atenção, ali estamos. Nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações e nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós estamos sempre realizando uma série de atividades porque nos sentimos úteis?
Quando aqueles grandes pintores da história da humanidade, Vincent van Gogh e Amedeo Modigliani, pintaram as suas obras, saíam pelas ruas para tentar vendê-las, alcançar a sua sobrevivência, mal conseguiram. Ambos ficaram doentes, morreram precocemente. Hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada. E isso significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, uma fazenda, um hotel, um banco, títulos financeiros, propriedades imobiliárias, pode receber lucros, juros, aluguéis, os rendimentos do capital. E, por acaso, para receberem, precisam necessariamente comprovar que estejam trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola, não. Portanto, autorizamos aos mais ricos poderem receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades. Por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, da riqueza comum da nossa nação, aqui da Grande São Paulo, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, da floresta amazônica, do Pantanal do Mato Grosso, das cataratas do Iguaçu, do Pampas do Rio Grande do Sul. Ainda mais quando pensamos em aspectos da nossa história, o fato de que milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ao Brasil, colaborarem para o enriquecimento de tantas famílias sem que lhes fosse dada qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e ter uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida de 30 anos ou mais. É uma questão de bom senso, mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania? É do ponto de vista de que nos fala o grande prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, que em Desenvolvimento como Liberdade diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de dignidade e liberdade real para todos. Para aquela mulher que, não tendo como alternativa para dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo aqui na Praça da Luz, onde eu fui conversar com elas na casa de chá e me deram muita razão, ou para aquele rapaz que, não tendo alternativa para ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, o dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer, não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade, colocar a minha saúde e vida em risco. Eu agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso numa instituição aqui perto na minha cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, a minha vontade. É neste sentido, querida Janete, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade para todos, e é por isso que eu tanto quero ajudar a implantação da renda básica de cidadania, que já é lei ainda durante a minha vida, e eu espero que você me ajude neste propósito. Quando eu soube que o presidente Jair Bolsonaro estava com a Covid-19 e precisava ficar pelo menos 2 semanas ali isolado no Parque do Alvorada, eu resolvi mandar para ele o livro Utopia, de Thomas More, esse grande pensador que foi um dos responsáveis por colocar essa ideia para toda a humanidade abraçar. Por quê? Porque estava o presidente ainda recentemente querendo distribuir armas a todo o povo brasileiro como forma de diminuir a criminalidade. Então, eu acho que ele precisa aprender. Você sabe que o chefe de gabinete pessoal dele agradeceu
que o livro chegou às mãos dele. Só que ele ainda não disse que leu. Qual é a lição que Thomas More pode dar a ele? Há um diálogo sobre a pena de morte instituída no início do século XVI, ali na Inglaterra, mas que não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que, então, o personagem Rafael Itludeu pondera: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis. Aqui não tem outra alternativa, senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia da sobrevivência de uma renda para os habitantes de Bruges. Por esta razão é que Thomas More é considerado um dos que melhor fundamentou o direito de todas as pessoas a uma renda básica como um direito à cidadania. Sim, tem uma coisa a dizer. Quando o presidente Jair Bolsonaro venceu as eleições, ele, diante das emissoras de rádio, de televisão, de todos os jornalistas, levantou a mão e disse: eu juro perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição brasileira. O artigo 3º da nossa Constituição diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pois bem, qual é a maneira melhor de atender tais objetivos e na forma a mais rápida possível? Estude bem a renda básica de cidadania e observe que ela será o instrumento mais eficaz para que o senhor cumpra o seu juramento, a sua promessa perante Deus e o povo brasileiro. Mas, olha, já faz 1 ano e 8 meses que o senhor está no governo e eu não tenho visto passos de seu governo até agora nesta direção. E é muito importante que o faça. Se o fizer, sabe quem muito vai cumprimentá-lo? O Papa Francisco, que na última homilia da Páscoa, na missa de Páscoa para os movimentos sociais, afirmou que está na hora de se instituir uma renda básica universal como um direito à cidadania para todos os povos. Então, querida Janete, eu também quero agradecer muito a oportunidade deste diálogo com você e gostaria muito de conhecê-la e cumprimentá-la pessoalmente. Muito obrigado por esta oportunidade. Aquela canção que os povos do mundo saíram às ruas para pedir para acabar com as guerras do Vietnã e do Iraque. Aquela canção que o Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan, criou, que diz versos tão belos quantas estradas precisará o homem caminhar até que ele possa ser chamado de homem, quantos mares precisará a gaivota branca navegar até que ela possa descansar na areia, quantas vezes precisará a bala de canhão voar até que finalmente eles sejam para sempre silenciados. Quantos anos precisará uma montanha existir até que ela possa ser lavada para o mar?
Quantos anos precisará um povo existir como o povo brasileiro até que ele possa alcançar a liberdade? Quantas vezes precisará um homem virar a sua cabeça e fingindo que não está vendo as coisas? Quantas vezes precisará um homem olhar para cima até que possa ver o céu? Quantos ouvidos precisará uma pessoa ter até que possa ouvir as pessoas chorarem? Quantas mortes precisarão haver até que as pessoas percebam que muitas pessoas já morreram, inclusive com a pandemia do coronavírus? A resposta, minha amiga Janete, está sendo soprada pelo vento. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever bent? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Um grande abraço, um beijão para vocês.